hoje pela manhã estudaremos a pergunta de número 109. Quem esteve na quarta-feira vai observar que boa parte daquilo que nós vamos estudar hoje pela manhã foi material daquilo que também nós estudamos na quarta-feira. Eu vou fazer a pergunta, como já é o nosso costume aqui, e os irmãos então responderão. Pergunta de número 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Igreja? Das invenções. Muito bem, nós vamos orar nesse momento. Eu quero pedir ao presidente da nossa Federação de Jovens, o nosso irmão Diácono Dalton, por gentileza. Tem um microfone ali, o Diácono Heraldo vai levar para o nosso irmão Dalton, e eu vou pedir ao Dalton, ore em favor da nossa aula dessa manhã, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esse dia, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, tem suprido as nossas necessidades. E neste momento, Deus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor continue, Deus, a nos sustentar, abençoar, abrir os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, para aprender mais do Senhor e da Tua Palavra, Deus. Que nós possamos a cada dia mais nos achegar ao Senhor, nos humilharmos diante do Senhor, entendendo a nossa necessidade, ó Deus, de estarmos diante do Senhor todos os dias e cada vez mais buscar conhecimento, Deus, e discernimento através da nossa comunhão com o Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, com gratidão em nossos corações, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado, Dalton. Deus o abençoe. Meus amados irmãos, a nossa aula nessa manhã, ela é dividida em 5 tópicos. Nós pretendemos responder, então, a seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E nós vamos, então, analisar: cultuar a Deus de forma ilegítima, produzir qualquer imagem da Trindade, adorar as imagens produzidas pelos homens, usar da imaginação para cultuarmos e deixar impedir alguém de cultuar. Então, são esses os tópicos desta manhã. Então, que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Primeiro, nós entendemos que quebramos o segundo mandamento quando cultuamos a Deus de forma ilegítima. E nós vamos, então, à luz dos nossos símbolos de fé, mostrarmos como é cultuar a Deus de forma ilegítima. Nós tomaremos como base o texto de Deuteronômio 13, de 6 a 9, que diz o seguinte: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde a uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Irmãos, perceberam a seriedade com que Deus trata a questão do culto a Ele? E olha só que o texto está falando sobre amigos mais achegados do que irmãos, está falando de esposa a qual o homem
ama pessoas mais próximas, possíveis ao coração. E se qualquer um destes o conduzir, o levar, ou oferecer qualquer adoração ilegítima a Deus, a palavra do Senhor era muito clara na antiga aliança. Este não deveria ser o quê? Poupado. Não deveria ser poupado. Por quê? Porque o culto é a mais sublime, a mais elevada, a mais alta atividade realizada pelo povo de Deus. De tudo aquilo que nós fazemos, de todo o serviço que nós prestamos, nada é tão sério, nada é tão importante, nada deve ter tanto zelo por parte da igreja, quanto o santo culto que nós prestamos ao nosso Deus. Lembremos que o fim principal do homem é o quê? Para que nós fomos criados? Glorificar a Deus. E qual a forma mais sublime de nós glorificarmos a Deus? Adorando a Deus no seu santo culto. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, À luz disso, nós queremos então destacarmos 4 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, nós entendemos, à luz dos nossos símbolos de fé, que Deus deve ser cultuado conforme os princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra. Muito bem, só relembrando a igreja. Existem entre os evangélicos 2 entendimentos quanto à questão do culto. Existe o primeiro princípio, que é o princípio normativo de culto, que é o princípio adotado pela grande maioria das igrejas evangélicas. O que é o princípio normativo de culto? Aquilo que Deus não proibiu na sua palavra pode ser usado. Deixa eu ilustrar isso aqui, Vânia, vamos lá. Você vai encontrar algum versículo na Bíblia dizendo o seguinte: não usarás vela em culto? Sim ou não? Não. Você vai encontrar algum versículo bíblico dizendo assim: não dançarás no culto? Sim ou não? Não. Então, se não é proibido, aqueles que defendem o princípio normativo de culto dizem então que é o que? Permitido. As igrejas presbiterianas, e se você puder, anote, isso é muito importante, nós adotamos o PRC, não é partido político não, tá? PRC, Princípio Regulador de Culto. Vou repetir, Princípio Regulador de Culto. E o que o princípio regulador de culto nos ensina? Que Deus deve ser adorado conforme Ele estabeleceu na sua própria palavra. Ou seja, Deus definiu claramente como Ele deve ser adorado. E nada nós retiramos daquilo que Deus estabeleceu como princípio, e nada nós acrescentamos a forma como Deus estabeleceu para ser adorado. Isso é chamado princípio regulador de culto. Ok? Deixa eu dar um exemplo de algo que tem me preocupado muito, muito mesmo. Por exemplo, tem algumas igrejas, até mesmo presbiterianas, que defendem a chamada salmodia exclusiva. E amados irmãos, deixa eu falar com todo carinho e com respeito a quem defende isso. Isso é um exagero. Por quê? Porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ora, portanto, se nós defendemos que somente os salmos devem ser usados no culto, então antes dos saltérios terem sido compostos, nenhum culto foi aprovado por Deus? Nenhum culto foi aceito por Deus? Veja só a insanidade disso. Então Deus deve ser adorado conforme Ele estabeleceu na sua palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então isso é o que? Ir além daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, portanto, meus amados irmãos, a igreja presbiteriana do Brasil sempre foi uma igreja equilibrada, uma igreja ponderada, firmada na palavra de Deus e não em tradições e costumes humanos. Segundo ponto importante, estes princípios estabelecidos por Deus em sua palavra apontam para quê? Para a sua soberania. O que isso significa?
que Deus ele é adorado da forma como ele estabeleceu, porque ele é o Senhor de toda a criação. Quando nós afirmamos, Senhor, nós te adoramos, conforme os princípios que o Senhor estabeleceu na sua palavra, nós estamos afirmando o quê? Que o Senhor ele é soberano, e que ele faz todas as coisas conforme lhe apraz, e se ele determinou uma forma de ser adorado, se Deus determinou uma forma de ser cultuado, o que nós fazemos? Nós dizemos, sim, Senhor, nós nos submetemos à forma como o Senhor quer ser adorado, nós aceitamos a forma como o Senhor quer ser adorado. Deus ele estabeleceu. E se eu desobedeço essa norma, eu estou, em outras palavras, dizendo que Deus não sabe o que faz. E que eu sei o que é melhor para adorar a Deus do que Ele mesmo. Observe o absurdo disso? Então, nós, igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, elas subscrevem os padrões do princípio regulador de culto, pois nós cremos que Deus, de forma soberana, por Ele ser o Senhor de tudo aquilo que Ele fez, Ele estabeleceu com clareza a forma como ele deve ser adorado. 3. Qualquer forma de culto que não esteja em conformidade à palavra de Deus deve ser rejeitado com veemência. É isso que nós queremos. As nossas canções, as nossas orações, elas devem ter o quê? Firme fundamento na palavra de Deus, né? Pastor, por que o senhor não usa jornal? Apesar que hoje em dia nem mais existe jornal impresso, né? Eu sou da antiga escola. Por que o senhor não traz, por exemplo, uma notícia da semana? Por que o senhor não lê algum comentário sobre política no culto? Porque isso não cabe no culto a Deus. O que cabe no culto a Deus? Não as minhas opiniões, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus estabeleceu como norma na sua palavra. Então, nós cultuamos a Deus conforme a palavra nos orienta a cultuar. E qualquer outro tipo de acréscimo, ou qualquer outro tipo até mesmo de literatura que venha conduzir, a igreja no exercício da adoração, deve ser rejeitada. É a Bíblia que nos guia na adoração a Deus. A Bíblia é o GPS do culto cristão. É isso que nós cremos. E nós observamos que Deus já estabeleceu os elementos que devem ser usados no culto. E quais são os elementos que Deus estabeleceu no culto? As orações, as músicas, as pregações, os sacramentos, os dízimos e as ofertas, né? Rapidamente fazer aqui algumas orientações sobre orações. Eu quero fazer 3 orientações sobre orações e eu chamo a atenção da igreja para elas. Primeiro, irmãos, por favor, escola bíblica dominical é momento de ensino. Escola bíblica dominical é momento de aprendizado. As nossas orações, elas devem ser dirigidas a quem, irmãos? A quem? A Deus. A Deus Pai. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque a gente observa que muitas vezes um irmão ele começa orando a Deus, se dirige a Deus Pai. No meio da oração ele se dirige a Jesus. Quase no fim da oração ele dirige ao Espírito Santo. E depois ele volta a se dirigir a Deus, né? Mas alguém fala, pastor, nós não cremos num único Deus que subsiste em 3 pessoas? Sim, cremos. Mas nós cremos também, meus amados irmãos, que o Filho nos ensinou que quando nós oramos, nós devemos orar nos dirigindo a quem? A Deus Pai. Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós oramos, nós nos dirigimos a Deus Pai. Pela mediação de quem? De Cristo Jesus. Toda a oração, Deus ouve? A resposta é não. As orações que são ouvidas por Deus são orações que devem ser feitas pela mediação de Cristo Jesus. Quando nós terminamos as nossas orações com a seguinte expressão: em o nome de Jesus. O que eu estou dizendo com isso? Que eu não sou digno de ser ouvido pelo Pai. Que eu não sou digno de ser aceito à presença do Pai.
Mas se eu sou ouvido e se sou aceito à presença do Pai, eu somente sou ouvido, eu somente sou aceito à presença do Pai, por intermédio de quem? De Cristo Jesus. É Ele o nosso sumo sacerdote celestial. As nossas orações, elas só podem se achegar à presença do Pai, elas só podem ser apresentadas a Deus pela mediação de Cristo Jesus. E não somente isso, mas também nós cremos na intercessão do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós chamamos isso na teologia da economia da Trindade na oração. Nós nos dirigimos ao Pai pela mediação do Filho, com a intercessão do Espírito Santo. Segundo ponto que eu quero falar sobre as orações. Irmãos, existem tipos de orações. E é claro que eu não vou nesta manhã aqui, Eva, discorrer de todos os tipos de orações, mas vou falar apenas de alguns tipos de oração. Por exemplo, nós temos a oração de adoração. E o que é a oração de adoração? Nós exaltamos a Deus por duas coisas. Por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é criador, e nós oramos da seguinte forma: Senhor, nós te exaltamos pela tua majestade, nós te adoramos pela tua grandeza, nós magnificamos o teu nome pelo teu poder. Então nós oramos a Deus por aquilo que Ele é, e nós adoramos a Deus também por aquilo que Ele faz. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dirigido, e principalmente, nós adoramos ao Senhor, porque Ele nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. Logo, portanto, se a gente pede, por exemplo, na liturgia, irmão, por favor, faça uma oração de adoração, essa pessoa ela deve exaltar a Deus por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele faz. O segundo tipo de oração é a oração de confissão, é a oração de contrição, é a oração na qual nós apresentamos os nossos pecados diante de Deus. Nós suplicamos ao Senhor a sua graça, humildemente pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas e arrependemo-nos dos nossos erros. Essa é a oração de confissão de pecados. Então, logo, portanto, se alguém na liturgia, ou até mesmo na abertura da escola bíblica dominical, ou em qualquer outro tipo de trabalho da igreja, pedir, olha, por favor, irmão, faça uma oração de confissão, essa pessoa, então, ela deve concentrar a sua oração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. O terceiro tipo de oração, nós temos oração de gratidão. E nessa oração de gratidão, não cabe, por exemplo, a confissão de pecados. Na oração de gratidão, cabe o quê? Agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós até podemos agradecer ao Senhor pela obra de Cristo, que nos redimiu de todas as nossas faltas, de todas as nossas iniquidades. Mas o ponto principal aqui é nós agradecermos a Deus e não pedirmos. Por que eu falo isso? Porque constantemente a gente observa que alguém é convidado a fazer uma oração de gratidão a Deus e começa pedindo: Senhor, nós te pedimos nessa noite. Há um momento propício para nós pedirmos. Mas se há um momento de gratidão, sejamos o quê? Gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Temos também a chamada oração de consagração, na qual nós apresentamos as nossas vidas diante de Deus, apresentamos os nossos filhos diante de Deus, consagramos ao Senhor tudo aquilo que Deus Ele tem nos dado. Essa oração, ela é cabível no culto? Sim. Uma oração de consagração, ela é cabível no culto. Por exemplo, nós, na celebração da ceia, nós consagramos os elementos da ceia, o pão e o vinho, que naquele momento específico, na celebração da Santa Ceia do Senhor, são elementos que fortalecem a nossa fé e renovam a nossa esperança. Então, nós oramos a Deus pela mediação do Filho, pela intercessão do Espírito, e nós sabemos que temos tipos de
orações, né? E o terceiro princípio, irmãos, por favor, atentem para cá, por favor. Entre os evangélicos, existem dois tipos de oração. Existem as chamadas orações coletivas e orações representativas. Vou repetir, atentem. Oração coletiva e oração representativa. O que é a oração, Joyce, coletiva? A oração coletiva é aquela que todo mundo ora ao mesmo tempo, né? Irmãos, vamos ficar em pé e agora nós vamos levantar um clamor e todo mundo fala alto ao mesmo tempo. Já viram esse tipo de oração, sim ou não? Ok? Nós adotamos a prática da oração coletiva na igreja, irmãos, sim ou não? Não. As nossas orações, elas são representativas, né? Está conosco o presbítero Joab e a sua esposa Lete, que também são os nossos secretários presbiteriais. Então, por exemplo, se eu peço ao presbítero Joab que faça uma oração, o presbítero Joab, ele vai se dirigir a Deus e no culto, ele não vai falar eu, mas ele vai falar o quê? Nós. Vou repetir, ele não vai falar eu, mas ele vai falar o quê? Nós. Porque ele vai estar o quê? Representando a igreja. Senhor, nós nessa noite reunimos em teu santo nome. Senhor, nós nessa noite confessamos os nossos pecados. Nós nessa noite te adoramos. Nós oramos em o nome de Jesus. E como é que a igreja ela deve se portar durante a oração representativa? A igreja ela vai estar ouvindo com atenção. Enquanto o irmão ora, a igreja o que acompanha a oração com atenção. E se nós concordamos com aquilo que o irmão está falando em oração, o que nós falamos, irmãos? O que nós falamos? Amém. Assim seja. Então, eu acompanho a oração e eu concordo com a oração do meu irmão, que naquela ocasião de culto, ele me representa, eu digo que amém, assim seja. Sobre as músicas no culto. Toda música, ela é apropriada para o culto, irmão, sim ou não? Não. Nós precisamos considerar que as músicas apropriadas para o culto, elas devem ser consideradas quanto ao seu conteúdo e quanto à sua forma. E eu fico feliz que nós temos boa parte dos músicos da igreja aqui nessa manhã. Então, atentem, músicos, por favor. Primeiro, quanto à questão do conteúdo, né? As músicas cristãs, as músicas apropriadas para o culto, elas devem ter basicamente dois tipos de conteúdo. Elas declaram o que Deus é. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Então nós estamos declarando que Deus ele é o quê? Soberano, ele é o quê? Senhor. Esse tipo de música é adequada para o culto. E não somente aquilo que Deus é, mas aquilo que Deus faz. Então o conteúdo das nossas músicas, igrejas, são teocêntricas. O que significa teo? Teo é uma palavra grega que significa Deus. E Deus, ele é o quê? O centro da nossa adoração. Não cabe no culto qualquer tipo de música que exalte o homem. Não cabe qualquer tipo de música que engrandeça o homem. Mas as músicas, elas devem engrandecer a Deus por aquilo que ele é e por aquilo que Deus faz. Conteúdo. Segundo, quanto à questão da sua forma. As músicas, meus amados irmãos, elas devem ser congregacionais. E o que isso significa? As músicas, elas devem ser fáceis de cantar. Ou seja, a igreja, ela deve participar. Aos irmãos músicos, por favor, atenção a vocês. Escolham músicas que sejam fáceis para a igreja o quê? Cantar. Às vezes os irmãos escolhem uma música que a gente passa um sufoco para cantar. E nós precisamos entender, meus amados irmãos, que o culto cristão não é para exibição. O culto cristão não é para a apresentação. Olha só que interessante isso aqui também.
cabe no culto cristão a apresentação, irmão? Sim ou não? Vocês estão em dúvida, né? Vou perguntar de novo. Cabe no culto cristão a apresentação? Sim ou não? Não. É inadmissível aquela ideia. Irmãos, nós nessa noite estamos aqui com o cantor, eu quero convidar o cantor, ele vai fazer uma apresentação aqui, e é para a glória de Deus. Uma salva de palmas para o cantor essa noite. Não cabe isso no culto. O pior ainda, Adenilson, você está dando risada, e que vendia o CDzinho na porta ainda. Né? Então, esse tipo de situação, ela não é cabível no culto. Irmãos, quanto à música, a música é para a igreja. A música é para o povo de Deus o quê? Cantar. Nós fazemos distinção, e por favor, atentem bem. A igreja ela pode realizar um musical? Sim ou não? Sim. Tem algum problema em realizar algum musical? Nenhum. A gente vem para a igreja, um musical, e aí a gente vem para um musical, Flávia, para uma apresentação. Tem algum problema quanto a isso? Sim ou não? Não. Mas culto é culto, desculpa a obviedade disso, né? Mas culto é culto. E o culto, ele é um ato congregacional, o culto é um ato participativo. A igreja, ela deve cantar e cultuar ao nosso Deus. Irmãos, quanto à questão da pregação, algo muito importante, você deve vir para a igreja, não com o objetivo de ouvir aquilo que você quer. E muitas pessoas acabam saindo dos cultos frustradas, porque elas têm expectativa de vir para a igreja para ouvir aquilo que querem. Mas nós nunca devemos vir para a igreja para ouvir aquilo que nós queremos. Mas nós devemos vir para a igreja para ouvir o que nós precisamos. Talvez alguém fale assim: ah, pastor, nessa manhã, puxa vida, o senhor veio falar de culto, de adoração a Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu estou passando por tanta dificuldade. Eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou enfermo. Pastor, eu queria uma mensagem, eu queria uma escola bíblica dominical que falasse acerca dos problemas que eu estou passando. Aí a pessoa, ela vem para a igreja com essa mentalidade, chega aqui, vai aprender sobre como cultuar a Deus. Aí fala: ah, hoje Deus não falou comigo. Já viu situações como essa? Nós precisamos vir para a igreja não para ouvir aquilo que nós queremos, mas nós vamos para a igreja para ouvir aquilo que nós precisamos. E hoje o que Deus está nos mostrando, que nós como igreja precisamos aprender a adorar a Ele de forma o quê? Correta. É dessa forma que o Senhor Deus, Ele dirige a sua igreja. Os sacramentos nas igrejas reformadas são 2. E quais são os sacramentos das igrejas reformadas, irmãos? Vamos ver quem sabe. Pode falar com convicção. Isso, batismo e Santa Ceia, né? E são elementos que estão inseridos dentro do culto a Deus, né? Nós, por exemplo, ministramos o sacramento da Santa Ceia a pessoas que estão enfermas e doentes, né? São casos excepcionais. Então, já uma palavra de alerta aqui, né, Iron? Eu já vou fazer uma defesa prévia dos presbíteros, no conselho. Ah, eu faltei no culto da ceia e os presbíteros não foram levar a Santa Ceia para mim na igreja. Você estava doente? Você estava impossibilitado de vir? Ou você foi no domingo passear, chegou tarde, não veio no culto da ceia e quer que os presbíteros durante o mês levem a ceia para você? Não. Isso não vai acontecer. Por parte dessa igreja, meus amados irmãos, há um santo critério. E se a pessoa ela tem condições de vir à igreja, se a pessoa ela não está impossibilitada de estar à casa do Senhor, nós não levamos a ceia. Nós temos irmãos, por exemplo, né, Tomé? Raimundinho não sai da cama.
Mas é muito interessante, talvez até vou aproveitar e mandar um abraço para o Raimundinho, que talvez está com o celular dele acompanhando até a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos levar a ceia para ele. E quando a gente vai levar a ceia para ele, né, irmão? Ele chora. Porque o desejo dele é estar aqui na igreja. E muitas vezes nós temos saúde, condição, carro, força e tantas outras coisas mais, até carona do irmão a gente tem, e a gente deixa de vir. Então nós precisamos compreender que os sacramentos eles são ministrados de forma extraordinária, de algumas situações específicas às pessoas que estão impossibilitadas de virem à igreja. E também nós entendemos que os nossos dízimos e ofertas fazem parte do nosso culto. Como aliancionistas que nós somos, nós vamos estudar isso no próximo mês, se Deus assim permitir. Nós entendemos que uma das formas de expressar a nossa gratidão a Deus é através dos nossos dízimos e ofertas. Era um princípio da antiga aliança e é um princípio também que nós na nova aliança conservamos, de expressar a nossa gratidão ao Senhor, de reconhecermos a fidelidade de Deus em nossa vida através dos nossos dízimos e ofertas. Uma palavra de orientação à igreja: mas pastor, eu faço o repasse do meu dízimo e oferta direto para o caixa da igreja, eu recebo, já faço o Pix, já faço a transferência, eu não trago dinheiro para a igreja, eu estou errado? Não, você não está errado. Você pode participar do momento de dízimos e ofertas? Pode. De que forma? Naquele momento em que nós somos instruídos pela diaconia da igreja, que nós oramos agradecendo a Deus, você participa também o quê? Orando, agradecendo. Senhor, muito obrigado. Nós temos essa dinâmica dos dízimos e as ofertas, de trazermos aqui à frente os recursos que o Senhor Deus tem nos dado, até para que não caia em nosso esquecimento de que Deus ele é fiel, e é o momento de nós expressarmos ao Senhor a nossa gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós. Então, aos irmãos que fazem o repasse dos seus dízimos e ofertas diretamente para a conta da igreja, não se sintam menos crentes por causa disso, por favor, tá? E você está participando do culto, e deve participar do culto, quando, naquele momento da liturgia, nós orarmos e agradecermos a Deus por isso. Ponto 2 da nossa aula. Nós quebramos o segundo mandamento quando produzimos qualquer imagem da Trindade. Vamos ler juntos? Vamos lá, irmãos. Deuteronômio 4, 15 a 18. Igreja, leiamos. Guardai, pois... Muito bem, então, à luz desse texto, nós afirmamos o seguinte: qualquer imagem da Trindade transmitirá uma falsa ideia. Então, o que a palavra de Deus claramente nos ensina, que nós não devemos de forma nenhuma esculpir, desenhar, rascunhar qualquer imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ao fazermos qualquer uma das imagens da Trindade, nós transmitiremos uma falsa ideia, uma ideia imperfeita e incompleta. Devemos evitar imaginar qualquer imagem da Trindade. Os nossos símbolos de fé orientam isso. O que fazer qualquer imagem de Deus, todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no Espírito. O que significa isso? Que
que nós devemos evitar de todas as formas tentar produzir no nosso imaginário uma imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade. Então, é muito comum a gente ouvir até pessoas, e até algumas músicas falavam sobre isso. Eu fico imaginando como foi Jesus, como era Jesus. Será que ele era moreninho? Será que ele era branquinho? Será que ele era alto? Será que ele era baixo? Como era Jesus? Então, nós devemos evitar criarmos no nosso coração ou especularmos qualquer tipo de imagem acerca de qualquer uma das pessoas da Trindade. 3. Devemos rejeitar com veemência qualquer imagem, retrato ou figura de Cristo em sua encarnação, né? Até é uma matéria bem interessante isso que está sendo discutido no Supremo Conselho de nossa igreja, que a nossa própria editora, a editora Costura Cristã, ela fazia alguns desenhos da imagem de Cristo Jesus ou da imagem do Espírito Santo, e revendo os nossos símbolos de fé, né, essas imagens foram proibidas de serem impressas pelos materiais de nossa igreja. Então, é muito interessante, né? Igreja reformada sempre reformando. Isso eu tenho ensinado à igreja. A verdade está aqui, mas por causa da nossa própria falha, por causa dos nossos próprios pecados, a tendência que nós temos é de nos afastarmos da verdade. E o que constantemente a igreja tem que fazer? Ela tem que voltar aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E há uma distinção importante, e aqui eu vou explicar isso para a igreja, entre as teofanias e o ser de Deus. Teos é uma palavra grega que significa Deus, fanias, manifestações. Nós não podemos confundir as teofanias com Deus. Por exemplo, o Espírito Santo não é pomba. Ali nós encontramos uma pneufania, palavrão esse, né? Então, no batizado de nosso Redentor, o que aconteceu? Nós vemos ali as 3 pessoas da Trindade presentes e em manifestação. Rasga-se o céu e o Pai fala: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Filho, ele é batizado. E uma manifestação do Espírito Santo, vindo em forma de pomba, repousa sobre Cristo Jesus. Um outro exemplo. Quando Deus se apresenta a Moisés, Deus se apresentou ali a Moisés em uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus, ele é uma sarça que pega fogo e não se consome? Sim ou não? Não. Ali foi uma chamada teofania, uma manifestação de Deus. Até falando sobre imagens da Trindade, né? Há décadas atrás, o símbolo oficial de nossa denominação, a sarça, dentro da sarça tinha uma pomba descendo. Lembram disso? Sim ou não, os mais antigos? Sim ou não? Ótimo. O que aconteceu? Aquela pomba foi o quê? Retirada. E por que ela foi retirada, aquela pomba? Justamente por causa da leitura dos nossos símbolos de fé, que proibiam fazer qualquer alusão a qualquer pessoa da Trindade. Ponto 3 da nossa aula. Vamos caminhando que o nosso tempo voa. Isaías 65, 11 e 12. Vamos ler juntos, queridos? Vamos lá, leiamos. Mas e não respondeste,
É muito interessante nós lermos o Antigo Testamento, né, e observarmos quantas vezes o povo de Israel produziu imagens, né? Seguiu a outros deuses. E por que Israel tantas vezes assim o fez? Porque aqueles deuses produziam a sensação de segurança, conforto e direção. Por exemplo, Baal, que era uma entidade dos filisteus, era o deus também da chuva, da fertilidade. Ou seja, por exemplo, nos períodos de estiagem, o que os filisteus faziam? Eles faziam as suas oferendas a Baal para que houvesse o quê? Chuva. Houvesse chuva. E Israel, muitas vezes, passando por momentos de estiagem, de seca, Israel também buscava a Baal com o objetivo de que houvesse o quê? Chuva. Os nossos deuses hoje são diferentes. E talvez a gente fale assim, pastor, mas nós hoje, nós não temos problema nenhum com a idolatria. E talvez até a declaração que eu vou fazer aos irmãos possa assustá-los, mas de todo o meu coração eu creio nisso. Nós somos muito mais idólatras hoje do que o povo de Israel. Os nossos ídolos hoje, eles não são imagens esculpidas pelas mãos dos homens. Mas o nosso ídolo hoje, por exemplo, se chama dinheiro. E idolatria é tudo aquilo que ocupa o nosso pensamento, que é mais importante para nós do que Deus. Se qualquer coisa na sua vida ocupa o seu pensamento, é mais importante para você do que Deus, você é um idólatra. Você é um idólatra. Por exemplo, quando é que nós verdadeiramente clamamos e buscamos a Deus? Muitas vezes quando nos falta o quê? Dinheiro. Você está passando por uma situação difícil, está passando por uma situação apertada, não tem recurso para pagar o tratamento de saúde, não tem dinheiro para pagar um convênio médico, não tem dinheiro para pagar as suas contas, e aí o que a gente faz muitas vezes no momento como esse? Dobra o joelho, cai com a boca em terra e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas se você tem o seu Baal crédito, ou o seu Baal Visa, ou o seu Baal Masterclass, né? Você não precisa orar. Porque você está seguro. Porque você tem dinheiro. Porque você tem o seu extrato ali, que te traz paz e segurança, e você pega o seu extrato, e você lê o seu extrato e fala, em paz me deito, e logo pego no sono, porque os meus recursos me dão paz. Aí você dorme feliz. Percebe? E talvez até você cause estranheza, mas tem gente que antes de dormir, se não consultar o seu extrato, se não consultar a sua aplicação, não dorme. Porque pega ali o extrato, pega o seu celular e fala, tenho crédito, posso dormir em paz. Isso é o que? Idolatria. E é interessante que alguns, até quando tem aplicação, todos os dias fazem muitas vezes questões de olhar a sua aplicação para ver se está rendendo. E quando está rendendo o seu dinheiro aplicado, faz a sua oferenda ou a sua prece de gratidão aos seus fundos de investimento ou à agência que você tem o seu recurso aplicado. E aí você até com uma falsa piedade assim, olha que bênção, meu dinheiro está rendendo. E você, na verdade, está colocando toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu pensamento, toda a sua devoção, toda a sua fé naquilo que você tem no banco.
E é tão interessante nós pensarmos, meus amados irmãos, na fragilidade da nossa sociedade. Tu já parou para pensar? Olha só que interessante isso aqui. Que se nós tivermos um bug, que seria um travar do sistema econômico, tudo que você tem lá no banco aplicado, se vai. Já parou para pensar, se nós tivermos um colapso no sistema financeiro, uma aplicação, podemos dizer assim, de uma Magniste, no nível nacional, e está todo mundo bloqueado com recurso. Já pensou o desespero? Irmãos, nós nunca estivemos numa situação de tamanha fragilidade e exposição como nós vivemos nos dias de hoje. E eu creio que você há de concordar comigo que dificilmente a gente anda hoje, né, Jefferson, com dinheiro. Os mais antigos, né, tinham até dinheiro guardado no colchão. Mas hoje não se faz mais isso. Agora, se nós tivermos um simples bloqueio, um colapso financeiro, ai de nós. O Jéssica está falando aqui, internet. Se tivermos um bug na internet, ai de nós. Mas a nossa devoção, a nossa fé, a nossa esperança, está naquilo que é frágil. Está naquilo que muitas vezes nós não temos controle. Perceberam? Todos os deuses são frágeis. Todos os deuses, por mais que nós queremos encontrar segurança neles, eles não oferecem verdadeira segurança. Quem é que nos oferece verdadeira segurança? É Deus. Somente o Senhor. Amém, igreja? Eita, amém engasgado, né? Que quando mexe em dinheiro, sai um amém engasgado, né? Mas isso é para a gente pensar, irmãos. Aonde nós estamos colocando verdadeiramente a nossa fé. Ponto 1. A mente humana afetada pela queda, ela é capaz de produzir imagens para serem adorados. Isso aqui é muito interessante, né? Não existe qualquer ser humano que não seja voltado para um senso de religiosidade. O homem é, por natureza, um ser religioso. E quando eu digo ser religioso, é no sentido etimológico da palavra religião, que a palavra religião significa religar o homem a Deus. Ou seja, todo homem ele tem um afã, todo homem tem um desejo, todo homem tem uma intensa vontade de se reconectar com aquele que o criou. Por exemplo, todos os povos nativos, você não encontra nenhuma etnia, nenhum povo que não tenha um código de religião, que não tenha uma concepção sobre divindade. Todas as religiões, elas possuem a figura de um mediador, um sacerdote, feiticeiro, qualquer coisa que vai ser um mediador entre o homem e a divindade. Mas quem colocou isso no coração do homem? Deus, quando criou o homem. Porque o homem, ele foi criado para se conectar com Deus. O homem, ele possui alma. E qual que é o propósito da alma? Por que você tem alma? A alma existe para te conectar com Deus. E enquanto a sua alma não estiver conectada com Deus, a sua vida nunca encontrará o que? Paz. Mas,
por consequência da queda, a nossa alma, o nosso coração produz falsos deuses, falsas concepções religiosas. O coração do homem, por causa da queda, já dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ponto, ainda Romanos 1:23. Deixa eu fundamentar isso aqui. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Para onde nos arrasta a queda? Para onde nos leva a queda? Para a construção de uma falsa religião. Eu só vou encontrar a verdade, eu só vou encontrar realmente a forma como nós podemos nos achegar a Deus pela palavra. Somente a palavra nos levará verdadeiramente à presença de Deus. Lembre-se que, por causa da queda, nós temos uma ampla facilidade de termos falsas concepções religiosas. A Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente o quê? Corrupto. A mente humana afetada pela queda tem a necessidade de se apegar a algo visível para adorar, né? É interessante que Deus nos chama a crer naquilo que nós não vemos. Fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Vamos lá. A gente enxerga a Deus, sim ou não, igreja? Não. Mas Ele nos convida a crer nele, mesmo que os nossos olhos não possam o quê? Enxergá-lo. Nós enxergamos Cristo intercedendo por nós, sim ou não, igreja? Não. Mas nós somos desafiados a confiarmos em Cristo Jesus, mesmo que os nossos olhos não o enxerguem. Nós não enxergamos sobre nós o sangue de Jesus, mas nós cremos que nós somos guardados e protegidos do mal, porque o sangue de Cristo Jesus está sobre a nossa vida. Porém, todavia, como é que se manifesta o efeito da queda em nós? Nós temos a necessidade de se apegarmos às coisas que são o quê? Visíveis. Por exemplo, quantas pessoas usam amuletos de fé? Tem uma imagem, tem um objeto sagrado. Aí alguém vai falar assim: ah, pastor, graças a Deus nós somos presbiterianos, né, pastor? Que bênção. Porque a gente não tem cruz, a gente não tem pé de coelho, a gente não tem ferradura atrás da porta de casa, né, pastor? Mas que bênção. Mas a gente tem a Bíblia da vovó. Conhece a história da Bíblia da vovó? Tem gente que conserva a Bíblia da vovó e anda com a Bíblia da vovó no peito, assim. E alguns falam assim: pastor, eu só consigo ler a Bíblia da vovó. Porque se eu pego outra Bíblia, Deus não fala comigo. Mas quando eu pego a Bíblia da vovó, aí é que Deus fala comigo. Conhece crente assim? Tem muitos entre nós. Então nós precisamos também, meus amados irmãos, constantemente fazemos um autoexame para ver se nós não estamos também presos a amuletos e a objetos que são usados muitas vezes para fortalecer a nossa fé. Nós somos chamados a crermos naquilo que nós não vimos. E para terminarmos a nossa aula, a pergunta 109 do catecismo aqui diz o seguinte: vamos ler juntos, meus irmãos? Todas as invenções supersticiosas Olha só que interessante essa expressão aqui, né? Boa intenção. O que eu mais ouço
e principalmente, assim, por parte de músicos e jovens, é assim, pastor, o que vale é você ter uma boa intenção. Porque se é de coração para Deus, está valendo. Porque Deus, ele só aceita aquilo que é de coração. E pastor, se a gente fizer algumas inovações, pastor, se a gente fizer alguns acréscimos, mas se for de coração, Deus aceita. É isso que a Bíblia ensina? Não. Vamos observar aqui algumas verdades. 8 delas. Primeiro, nós devemos rejeitar todo tipo de invenções humanas. Por exemplo, não cabe no culto danças. Algumas pessoas falam assim, pastor, por que nas igrejas presbiterianas não tem ministério de coreografia e dança? Porque Deus não o ordenou no culto que houvesse o quê? Danças. Deus ordenou no culto que houvesse o quê? Músicas, orações, pregações, sacramentos, dízimos e ofertas e ponto. Mas pastor, mas o que vale? Dança para Jesus. O que vale é a boa intenção. Não. O que vale é aquilo que Deus estabeleceu como culto na sua palavra. Segundo, todo tipo de superstição. Irmãos, oração de pastor não é mais poderosa do que a oração de qualquer outro membro da igreja. O pastor deve orar pelos membros da igreja? Sim ou não? Sim, é claro. Mas, por favor, não venha pedir para o pastor orar, porque você crê que a oração do pastor chega mais rápido diante de Deus. Isso é superstição, isso é crendice. Pastor não é sacerdote. Na nova aliança nós já temos um sumo sacerdote e ele é quem? É Cristo Jesus. Então tem, pastor, tem aquela irmã, pastor, ela é tira e queda, hein? Quando aquela irmã dobra o joelho, pastor, sai de perto, hein? Porque, aquela irmã é terrível, Deus ouve mesmo. Né? Então isso é crendice, isso é superstição. Irmãos, Deus não ouve a oração porque ela está condicionada à pessoa que faz, mas Deus ouve as nossas orações pelos méritos de quem? Cristo Jesus. Ponto 3. Todo tipo de acréscimo, em especial aqui, eu só quero destacar, meus amados irmãos, algo que a igreja lutou por anos, mas a igreja nas últimas décadas tem retrocedido. Irmãos, nós rejeitamos toda a prática de judaização do culto. No culto, meus amados irmãos, não cabe objeto que simboliza a arca da aliança, passou. No culto não podemos iniciar o momento de músicas da igreja tocando chofar, que é chifre de carneiro. Pastor não deve usar quipá para pregar. E nem tampouco nós devemos colocar o candelabro de Israel nas mesas, ou a bandeira de Israel no templo. Isso é judaização. A antiga aliança já passou, nós vivemos o que? A nova aliança. Ponto 4. Todo tipo de remoção, e aqui eu coloquei a pregação. Igrejas têm caído na tentação, e é tentação porque vem do diabo, tentação vem do diabo, de remover a pregação dos cultos. A forma que Deus estabeleceu, meus amados irmãos, para que nós possamos ouvi-lo, é através da pregação. A fé vem pela pregação. E aí é comum, pastor, nós hoje precisamos ter uma pregação mais soft. Até usa a palavra em inglês, né? Tem que ser uma coisa mais leve. Por quê? Porque, pastor, os jovens não suportam. Tem que ser algo mais dinâmico. Pastor, o que o senhor acha, ao invés da pregação, a gente colocar um vídeo? Pastor, por que ao invés da pregação, vamos substituir a pregação de hoje e colocarmos a série The Chosen? Vai ter um impacto muito maior na vida da igreja, porque aquele Jesus que faz a série The Chosen, nossa, quando ele fala eu até choro. Percebem? As igrejas hoje, elas estão cheias dessas práticas.
Todo tipo de tradição que não seja bíblica. Irmãos, deixa eu falar algo importante para nós. Tem gente que crê que Deus só fala se o pastor tiver de terno e gravata. Chegou na igreja, o pastor não está de gravata, e hoje Deus não vai falar, não. Mas quando o pastor tem aquela gravata vermelha, aí sai fogo. Então, às vezes a gente até está condicionando essa questão, meus amados irmãos, da manifestação do culto que é aceitável a Deus, com o tipo de roupa. É claro que a gente não pode banalizar. É claro que os extremos são perigosos. Ninguém está defendendo aqui que pastor tem que vir de bermuda, chinelo e camiseta regata pregar. Mas também a gente não pode cair nos outros extremos legalistas. Recentemente eu vi a entrevista de um líder, né? Dizendo, olha, todos os pastores que tiver barba é para raspar a barba. Não pode ter barba. Então, a gente vê essas loucuras, esses excessos, indo além daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós precisamos ter discernimento e compreensão do que é usos e costumes e do que são os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém, igreja? Toda prática que não esteja fundamentada apenas em boas intenções. Então, irmãos, eu já falei, não é porque a gente tem uma boa intenção, porque é algo que a gente acha que é bom, que a gente deve colocar em prática. Deixa eu dar um exemplo disso aqui, importante. Lembremos, meus amados irmãos, que um rei de Israel, ele perdeu o trono por causa de culto. Você sabia que o maior sacrifício do Antigo Testamento fez com que o primeiro rei de Israel fosse rejeitado por Deus? Já parou para pensar nisso? E a ideia de Saul, aos nossos olhos, caixa alta, negrito aqui, aos nossos olhos, era boa. Porque ele viu um tanto de boi, um tanto de carneiro ali, e ele falou, quer saber de um negócio? Vou fazer um mega culto para Deus. O maior sacrifício de toda a história. A fumaça vai subir, a fumaça vai ser tão grande, que do Oriente ao Ocidente vão saber que Deus está sendo adorado neste lugar. E aí, Deus fala para Samuel, por causa daquilo que Saul fez, ele não continuará mais como rei de Israel. Boa intenção. Cuidado com as boas intenções. 2 sacerdotes foram mortos porque tiveram o que? Boa intenção. Uzá e Aiô. Eles um dia tiveram uma brilhante ideia. Porque a Arca da Aliança, ela era carregada pelos levitas com varões. Tinham 2 argolas, colocavam-se os varões e os sacerdotes, os levitas, carregavam nas costas a arca. E a arca deveria ser muito pesada. Mas um dia Uzá e Aiô falaram assim, tivemos uma brilhante ideia. Vamos fazer um carro bonito, um carro florido. E vamos colocar a arca em cima daquele carro para ser transportada. No meio do caminho, o que aconteceu? A carroça bateu numa pedra, soltou a roda, inclinou para o lado, a arca ia cair no chão, Uzá e Aiô foram e tocaram a arca. E sabe o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Morreu. Mas Eva, a intenção era boa. Não queria que nada acontecesse com a arca. Observe, Deus deve ser adorado como Ele estabeleceu na sua palavra. Simonia, eu sei que é uma expressão que a gente não está acostumado, né? Simonia significa a venda de cargos eclesiásticos, né? Então, os reformadores combatiam essa prática romanista de vender os cargos eclesiásticos, né?
E sacrilégio é profanação. Irmãos, é o último ponto aqui. Ano que vem, um ano difícil. Ah, meu Deus, já vai me dando frio na barriga. Que ano político, Tomé? Pensa no ano difícil. E o Valdir está lá embaixo, né? Ora a Deus para essa construção terminar antes de começar a política. Porque senão vai ser um transtorno. Porque aí vem, Claudinho, oferece cimento, oferece telha, oferece tudo. Né? O que tem de político, candidato a vereador, Michel, pedindo oportunidade para visitar a igreja, vocês não sabem. Mas os irmãos sabem que com esses quase 10 anos que eu estou aqui, né, louvado seja Deus, nunca cedi o púlpito dessa igreja para político nenhum. E nem vou ceder. Por quê? Porque esse púlpito aqui é um lugar para quê? Para pregação da palavra de Deus. E com essa polarização entre direita e esquerda, infelizmente muitas nossas igrejas se corromperam quanto a isso. Nós vamos continuar firme no nosso propósito. O cristão, ele é um ser político? É. Nós não defendemos, meus amados irmãos, sermos alienados. O que nós defendemos como igreja é a santidade do púlpito. O púlpito da igreja não pode ser profanado para fazer campanha ou divulgação de candidato nenhum. Amém, irmãos? O púlpito é para ensinarmos a palavra de Deus. Tá bom? Infelizmente o ponto 5 não vai ser possível, meu horário expirou, nós encerramos aqui a nossa aula dessa manhã. Hoje especialmente nós vamos ter perguntas, porque nós temos a atividade com os nossos jovens. Presbítero Joabe, mais uma vez, externo em nome do